estava esperando muito por essa palestra. Chama. Gente, eu também. Estou bem Sacoé já, né? Atenção, hein? Essa palestra chama Mãe Também é Gente. Sexo, paz, rock and roll e pijama. Tudo que qualquer pessoa precisa e que poucas mães têm isso tudo. E para conversar desse assunto com a gente, que faz parte de As Mães Vão Dominar o Mundo, se elas estão bem, fazendo o que elas gostam. Como eu brinquei, não é só escutar Galinha Pintadinha, tem que escutar rock se ela gosta, pagode, o que você gostar. Tem que namorar, tem que dormir. Será que dá para fazer tudo sendo mãe? A Mariana, com 10 filhos, falou que parte ela consegue do que ela quer, né? E para isso, a gente convidou a Ana Canosa, que é mãe de Theo, é psicóloga clínica, terapeuta sexual e educadora em sexualidade. Também é docente e coordenadora de cursos de pós-graduação em sexologia e diretora-editora da Sociedade Brasileira de Sexualidade Humana. A gente trouxe a Ana aqui porque eu acho importantíssimo. Ana, bem-vinda. É um prazer que você esteja aqui com a gente, porque é importante você estar aqui, porque mulher tem dificuldade, sim, em falar sobre sexo, em falar sobre os gostos dela, em falar do que ela quer, em falar de dinheiro. Mas hoje a gente vai falar muito da relação e da parte boa da coisa, né? Do quanto é importante esse bem-estar, estar alinhado com ela. E é isso, Ana, que você é bem-vinda para falar isso. Fogo no parquinho aqui, viu? Tenho certeza que os comentários vão bombar. Bem-vinda. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde a todos e a todas. Eu tenho muito sexo no currículo, né? Se eu fizesse tanto quanto eu falo, talvez a minha pele tivesse um pouco melhor, mas ok. Amei. A primeira boa notícia que eu quero contar para vocês, eu tenho um casamento de 20 anos, eu sou casada pela segunda vez, esse é o meu segundo casamento. O Theo eu tive aos 41 anos, de uma gestação natural, e eu continuo fazendo sexo com meu marido, mas eu estou contando isso porque a Mari me impactou muito, porque a minha história, e aí depois eu vou linkar um pouco com o meu aprendizado durante todos esses anos estudando em sexologia, porque eu também trabalho como psicóloga clínica, atendo muitos casais, é que a minha experiência com ela foi completamente diferente. Eu nunca quis ser mãe. Eu brinco que eu não nasci com esse chip, assim. Eu nunca tive essa vontade da maternidade. E o meu marido atual, Paulo, ele queria ser pai. E essa era uma decisão difícil para a gente tomar. Porque ele queria ser, eu não queria ser muito, mas eu, né, na época, eu já estava com 40 anos, já tinha tido um outro relacionamento, tinha sido madrasta da filha do meu primeiro marido, já ela com 12 anos, e a gente ficou naquela de vai ter, não vai ter, vai ter, não vai ter, porque eu sempre fui muito autônoma, no sentido dos meus desejos mesmo, né? Eu sempre gostei muito de trabalhar, eu tenho uma realização profissional muito, muito forte, e privilegio os meus prazeres. Essa é a Ana Canosa. Então, eu sempre adorei viajar, trabalhar, dar curso fora, eu dançava, eu fazia alpinismo. Então, eu sempre fui muito ativa e tendo muito prazer nessa minha rede de atividade esportiva, profissional e de amigos. Então, para mim, pensar em ser mãe era ter um impacto sobre esses meus prazeres, né? E aí eu brinco até que meu marido acabou me engravidando, porque eu tirei o DIU e meu ginecólogo falou, gata, é o seguinte, você tem 40 anos, eu nunca havia engravidado na vida, então não sabia muito bem se ia ser fácil, se não ia ser. Ele falou, vamos tirar esse DIU aí hormonal, porque se você quiser ser mãe, até tirar depois, não sei o que, já está passando o prazo. E aí a gente começou a fazer aquela velha, né, tipo, usa preservativo, faz coito interrompido, e num dia eu falei para o meu marido assim, não dá, querendo dizer, não goza dentro. Daí ele gozou dentro e engravidei. Um dia, foi uma relação sem prevenção durante, sei lá, 10 anos de casamento. Era para vir o Theo. E o Theo é a grande alegria da nossa vida. Então, eu não me arrependo nem um pouco nisso. Foi uma experiência muito interessante, a gestação, tudo. Mas eu tô trazendo essa questão porque eu sou essa mulher que sempre privilegiou muito a autonomia, e a autonomia dos meus prazeres. E a maternidade, atualmente, na minha vida, é um dos meus prazeres. Mas a intimidade sexual com meu parceiro é muito importante, a minha relação sexual com meu parceiro sempre foi alguma coisa que nos ligou muito.
Então, a gente sempre teve muito essa coisa de privilegiar a intimidade sexual, porque cada fase do ciclo da vida, a gente vai ter altos e baixos em relação ao desejo, em relação à excitação. A gente é atravessada, a sexualidade ela é atravessada por muitos componentes, né? De componentes físicos, fisiológicos, hormonais, componentes emocionais, né? Transtornos mentais, depressão, estresse, tudo isso vai atrapalhando muito a resposta sexual, que a gente compreende como desejo, excitação, orgasmo e resolução. Então, de alguma maneira, a gente sabe que a maternidade, a paternidade vai oferecer um certo impacto na atividade sexual do casal, quer dizer, vai ter que rolar uma reorganização. Por quê? Porque você não tem só as alterações fisiológicas e corporais que acontecem com a mulher e, às vezes, com os homens, não sei se vocês sabem, mas tem pesquisas que mostram, inclusive, que muitos homens, né, nas relações heterossexuais, que os homens engordam, em média, 6 quilos durante a gestação feminina. Então, de alguma maneira, há também um impacto emocional nesse parceiro que está vivenciando, né? E esse ciclo vital, ele vai dando essas alterações para a gente, né, de períodos em que a gente está mais transante, mais desejante, e períodos que a gente está menos transante, menos desejante. Então, o fato da gente priorizar a intimidade sexual é que vai fazer toda a diferença no resgate dessa manifestação, desse prazer. A gente só faz um resgate da intimidade sexual se a gente gosta de sexo e se o sexo é bom, se o sexo tem qualidade. Eu estou falando isso porque, sim, como eu disse, né, a fase da gestação e do puerpério a gente vai sofrer um impacto na sexualidade, alguns casais mais, outros menos, mas a gente não pode pôr tudo na conta dos filhos. Muitas vezes, alguns casais já não estavam transando. Muitas vezes, alguns casais, e aí não importa se são casais hétero ou homoafetivos, já não tinham como base do seu relacionamento a atividade sexual. Nem todas as pessoas dão tanto privilégio assim ao sexo, né? E às vezes os relacionamentos afetivos, eles se dão por outras vias. Né? Eles se dão pela via da conveniência, da fraternidade, um casamento, um relacionamento afetivo que é gostoso, que é parceiro. E aí depois a gente põe tudo na conta dos filhos. E não é assim. Então a gente precisa olhar também, né, para essa sexualidade e dizer assim, bom, como é que eu exercia a minha sexualidade antes da maternidade, da paternidade? Quer dizer, como é que isso funcionava, né? Se eu tenho uma parceria ou se eu não tenho uma parceria, como é que isso funcionava? Do que eu sinto falta? Então, o primeiro tópico que eu queria levantar é isso. A fase da gestação e da maternidade, paternidade, principalmente quando os filhos são pequenos, né, no puerpério, e depois quando os filhos são pequenos, vai sofrer um impacto porque é um terceiro que entra na relação. E toda vez que um terceiro entra na relação, dá confusão. Quem tem filhos pequenos aqui sabe muito bem. Quando você tem um filho e você convida um amiguinho para brincar, você tem um filho de 3 anos, você convida um amiguinho para brincar, está tudo bem. Se você convidar 2 e triangular a relação, vai dar briga. Porque sempre um vai achar que está excluído. Um vai brigar com o outro, você está brincando mais. Então, ou você convida logo 3 para ficar com o seu filho, você só convida 1. Convidar 2 sempre dá briga, principalmente com crianças nessa faixa etária de 3, 4 anos de idade. O que isso significa? Significa que quando a gente tem um bebê, né, a gente vai ter que dividir energia, a gente vai ter que, né, se disponibilizar para poder dar conta das novas demandas. E isso gera um impacto. Algumas pessoas, inclusive, se enciumam muito numa mulher gestante. Muitas relações extraconjugais acontecem durante a gestação de mulheres. Por quê? E aí eu vou falar um pouco mais do que eu tenho de dados, né, de dados científicos, inclusive de pesquisa, em relações heterossexuais. Muitas vezes, o parceiro não dá conta de que essa mulher entra em evidência. E que o corpo dela que está mudando, é ela que vai gestar. Daí a gente fica com essa coisa de tudo em volta da maternidade, o que vai ser, o que não vai ser. Então, a família se volta para essa mulher gestante, não olha para o pai. Então, esse cara, ele fala, eu estou perdendo o meu lugar total aqui. E, às vezes, ele vai se vincular a uma outra pessoa fora da relação, porque ele quer guardar esse espaço de ser exclusivo para alguém.
Eu não estou fazendo e não quero fazer aqui uma avaliação e um julgamento moral sobre esse comportamento. Eu só estou dizendo que isso pode acontecer também, porque a ameaça do terceiro sempre ela implica, né, a gente acomodar esses sentimentos, né, e a gestação e o filho e a filha serem um acréscimo e não um sentimento de perda. Mas o sentimento de perda ele vai também ocorrer. As mulheres, né, principalmente hoje, muito autônomas, que trabalham, que gostam de coisas, ficam às vezes muito preocupadas com o que elas vão perder na vida, né? Então tem as questões laborais, assim, será que se eu ficar não sei quanto tempo de licença maternidade, mas vou pegar mais um mês de férias, será que eu perco espaço no meu ambiente de trabalho? Será que a empresa com que eu trabalho, tá, né, ela olha para uma equidade de gênero, ou vai olhar para essa minha gestação não como uma perda no trabalho, mas como uma coisa que faz parte da vida, como um ganho para o cidadão, então a importância da mãe e do pai estarem ali, né, para formar um novo cidadão, e a gente sabe que no Brasil esse olhar não é um olhar tão extenso, principalmente em relação à paternidade, né? Não é um olhar tão profundo como em algumas outras realidades de outros países, em que você pode trocar a licença, os homens podem dividir com as mulheres, então fica 3 meses um, outros 3 meses outro, olhando para essa necessidade dessa família se organizar e cuidar desse bebê, né, num período mais longo, né, do que a gente tem disponível no nosso país e em alguns outros países. Enfim, então vai dar confusão, babado e confusão, vai dar alegria, mas também pode dar um impacto. Então, a primeira coisa que eu queria trazer é sobre o desejo da maternidade, da paternidade, né? Quando um casal não tem este desejo muito claro, ou um deseja mais que o outro, ou um não deseja e o outro deseja, essa sensação da não exclusividade pode aparecer mais fortemente. Queria também trazer a realidade dos casais tentantes que querem muito, né, essa gestação e começam a usar a atividade sexual só no período fértil. E aí o sexo acaba ficando bastante burocrático, porque ó, hoje tem, né? Nem todo casal consegue transformar essa fase de tentar no período fértil feminino de um jeito bem-humorado, porque a gente também tem uma fantasia que, puxa vida, né? O sexo legal é o sexo espontâneo, é o desejo espontâneo. Eu olhar para a parceria e ter vontade de transar. Como se esse sexo mais programado não fosse alguma coisa também importante. E a gente programa tudo na vida, a gente marca tudo. Por que não pode marcar para namorar? A questão é que, às vezes, eu escuto um pouco dessa reclamação, né? Ah, agora você quer transar, né? Só porque você quer ser mãe. Já escutei muito isso de alguns parceiros. Então, a gente já não estava transando, agora você quer transar porque você quer ser mãe. Então, começa a haver um ressentimento do porquê que a gente está fazendo sexo. Quando o casal está mais alinhado nisso, está feliz, e aí eu acho que eles conseguem melhor fazer desse tentar a gestação durante o período fértil de uma maneira, assim, de mais uma possibilidade para a gente transar, e não a única possibilidade da gente transar. O único dia que a gente vai transar é quando a gente vai tentar. Então, isso eu queria falar um pouco do quanto que a gente tem que tomar cuidado, os casais tentantes, de não transformar o período fértil como a única maneira, o único dia de ter intimidade sexual, porque isso pode gerar, né, um incômodo para a parceria de algum modo. Em relação a questão da gestação mesmo, né? Estou tentando passar um pouco de como a sexualidade fica nesse período. A gente normalmente divide, né, classicamente em três trimestres, sendo que o primeiro trimestre, normalmente as mulheres têm muito sono, algumas mulheres têm muito enjoo, então isso pode gerar, né, ainda não estão sentindo a gestação de fato, e isso pode gerar um certo impacto, né, principalmente nas primigéscias, que são as mulheres que têm primeiro filho, e aí elas ficam a gente fica mais sonolenta, às vezes a libido pode diminuir nesse sentido. No segundo trimestre, se essa mulher já não tem tantos sintomas, né, se ela não apresenta sintomas de enjoo e tal, ou desconforto, ou tem algum outro problema que aparece, como diabetes gestacional, que ela tem que tomar mais cuidado, enfim, normalmente é um período de muita atividade, é quando
a libido volta e volta bastante ativa, né? E no terceiro trimestre, que a mulher vai ficando mais pesada, a relação sexual já tem que ser adaptada para posições que sejam mais cômodas para esse casal. De qualquer maneira, pessoal, eu acho que tem uma questão que é a gente imaginar que essa mulher, embora seja mãe, né, ela vai ser mãe, ela é mulher. E a atividade sexual, ela está completamente permitida durante toda a gestação, a não ser em situações bastante específicas que os médicos vão proibir a gestação. No entanto, eu quero dizer a vocês que uma coisa é a nossa racionalidade, outra coisa é o emocional, outra coisa é que a gente sente na nossa emoção. Então, por exemplo, existem alguns homens que mesmo sabendo que se eles fizerem sexo com a sua parceira, eles não vão machucar o bebê. Eu sei que isso pode parecer, nossa, existe alguém que pensa assim ainda? Eu vou dizer para vocês que, embora muitos homens, em relações heterossexuais, principalmente, né? Muitos homens ou pessoas com pênis que fazem sexo, sabem que não vão machucar o bebê, e por mais que a ginecologista e o obstetra diga está tudo bem, e que a parceira queira, eles emocionalmente têm uma reação estranha, eles se sentem estranhos fazendo sexo com aquela mulher, né? Principalmente quando essa mulher está com uma gestação aí em semanas mais avançadas. Acho que tem uma questão também, né, dessa dualidade em que a mulher ocupou no espaço da história, que ou as mulheres, né, antigamente quando a gente tinha, né, não tinha tanta liberdade sexual e muita autonomia sexual, e eu vou dizer para vocês que muitas mulheres ainda não têm autonomia sexual, né? Acho que nós temos falado de sexo bastante nos últimos anos, e a internet tem possibilitado a gente falar de uma maneira muito mais aberta, mas a gente tem que considerar que o nosso país é enorme e que existem pessoas que não têm informação e que não têm acesso à internet e que não se fala de sexo e que sexo ainda é um tabu. Então, essa dualidade que a mulher ocupou durante na história, né, que o ser desejante feminino sempre esteve atrelado ou ao amor, então a mulher só podia fazer sexo se amasse alguém dentro de uma relação de compromisso, ou a identidade feminina estava atrelada à maternidade. E aí, mulheres desejantes, ou que não queriam filhos, ou que gostavam de sexo, eram mulheres que caíam ali no grupo das mulheres, né, nossa, olhadas com bastante cautela, né? Mulheres já foram queimadas na história, porque eram ativas sexualmente. Então, a gente cai nesses dois grupos, né? A mulher que gosta de transar e a mulher que é para casar. Isso pode soar para muitos de vocês, como uma coisa que absurdo, mas são muitos séculos com essa ideia em que a mulher da identidade feminina foi completamente dividida entre a mulher para casar e a mulher para transar. Então, a mulher desejante, que gosta, que toma iniciativa, ela é considerada, meu Deus do céu. Não sei se vocês viram agora, tem uma pesquisa que saiu, que foi encomendada pela revista, eu não sei se é QG ou GC, ou GQ, mas que fizeram um recorte na pesquisa, foi com 600 e tantos brasileiros, fizeram um recorte sobre os dados de jovens brasileiros. 51% dos homens jovens brasileiros pesquisados, né, dentro dessa pesquisa, diziam que que as mulheres podiam continuar virgens até o casamento. 51% de homens jovens, eu estou falando de homens de 18 a 25 anos. Então, veja, quando esse homem que tem a ideia de que essa mulher para casar, ela está muito mais ligada à santidade do que a mulher desejante, quando ela está grávida, ela fica muito mais ligada à santidade. Então, às vezes, alguns homens começam a perder o desejo pelas suas mulheres gestantes, ou ter muita dificuldade de incorporar a ideia de que essa mulher continua sendo uma mulher desejante que quer fazer sexo. Porque aquela gestação vai representando a maternidade. Quanto mais a gente idealiza e santifica a maternidade, mais difícil pode ser para alguns parceiros homens de quererem manter o sexo durante a gestação. E aí eu acho que também tem uma disponibilidade da mulher para poder entender que o corpo dela está ali, que o sexo faz bem, porque tudo isso é aquilo que eu falei antes, né? Tem a ver com a gente priorizar isso como um espaço de prazer. Isso,
o lazer, as amigas, né, o trabalho. Então, assim, tudo aquilo que é disponível para a mulher ser desejante. Quando eu falo desejante, eu estou falando de uma coisa mais ampla do que sexo. É eu desejar o rock and roll, é eu desejar o meu livro, é eu desejar viajar com as minhas amigas, com os meus amigos, é eu desejar trabalhar, é eu desejar ter filhos. Então, assim, o fato da mulher ser desejante no mundo é alguma coisa extremamente recente. A gente tem que pensar que o movimento feminista aconteceu mais fortemente a partir da década de 60 do século passado. Nós temos aí o quê? 50 anos, 60 anos disso? Comparado a séculos de repressão, onde a mulher só podia desejar ou o casamento ou a maternidade. Então, falar de rock and roll, de desejar e de ter essas experiências, de fato é alguma coisa muito recente, e por mais que a gente saiba disso, às vezes o emocional nos trai. E as próprias mulheres podem deixar de fazer coisas por culpa. Ah, eu devia estar não sei o quê, ah, eu devia estar mais com os meus filhos, ah, eu devia isso, eu devia aquilo. A gente não deve nada, né? A gente deve pensar no bem-estar da gente e das pessoas que estão conosco. Que mais que eu separei aqui? A questão dos sintomas. Bom, então, a manutenção da atividade sexual durante a gestação, para mulheres que não têm nenhum tipo de intercorrência médica que desfavoreça o sexo, ela favorece, inclusive, fantasias de que o outro não está mais comigo. Então, e que o meu corpo está ok, quando eu tenho um parceiro ou uma parceira que continua me desejando, mesmo que eu esteja ali, né, nessa mudança corporal. Para muitas mulheres, a mudança corporal da gestação pode ser bastante assustadora. Ainda mais nós que vivemos num país em que a pressão da questão estética é extremamente muito forte ainda. O movimento body positive, ele é muito recente. Então, a preocupação em engordar, a preocupação em caber na roupa, a preocupação em engordar só 9 quilos para depois já perder e aparecer depois na rede social, depois de 3 semanas que teve o bebê já fazendo ginástica, sabe? A preocupação com uma série de questões corporais vão afetar, de fato, também a atividade sexual. Quer dizer, o quanto que eu posso ser livre para estar com o corpo que eu quiser, tendo engordado 20 quilos ou tendo engordado 9, né? O quanto que eu me liberto. Nós sabemos que as mulheres, elas ainda são muito pegas por essa questão do corpo, e isso desfavorece que elas se entreguem para o prazer da sexualidade, que não fiquem preocupadas se elas têm estria, celulite, ou se estão um pouco mais gordas ou não, ou se tem que apagar a luz para transar. Então, isso também pode atravessar a possibilidade da mulher se sentir livre para fazer sexo durante a gestação e também no puerpério, quando o corpo dela ainda, né, está numa transição, né, por conta do parto e etc. Deixa eu ver o meu tempo aqui. Tá. Então, a gente falando um pouco do puerpério, eu acho que não é uma fase tão interessante assim, sexualmente, para a mulher, né, por algumas razões. Para as mulheres, principalmente mulheres que são primigestas no primeiro filho, é mais complicado, porque há uma ansiedade muito grande em o que fazer com esse bebê, né? Há muitas horas de sono que você não tem um sono que você pode descansar, muita ansiedade, como é que eu faço, como é que eu não faço, põe chupeta, se dá chupeta, se tira chupeta, enfim, né? E isso vai comprometendo a libido feminina. Além disso, nós temos uma questão que é fisiológica. As mulheres, quando vão amamentar, né, elas, para produzir leite, há aumento de um hormônio chamado prolactina. E a prolactina, ela é um hormônio, para vocês terem uma ideia, né, quando a gente está na resposta sexual, vamos esquecer a gestação agora, vamos falar da resposta sexual humana, né, que a gente tem o desejo e excitação, o orgasmo, né, a gente tem um pico de orgasmo, prazer, e a resolução. O que é a resolução? É a fase que os órgãos genitais voltam ao seu estado anterior à excitação. Qual é o hormônio que ele ou substância, né, que é ativada nessa hora? É a prolactina.
Então, a prolactina, ela é, vamos dizer, é um antitesão total. Ela vem justamente para falar, bom, teve orgasmo, agora vamos voltar ao estado anterior, porque o corpo precisa voltar ao estado anterior pós-orgasmo. Como as mulheres têm uma fase de resolução mais longa do que os homens, como perda de ereção, eles têm uma fase resolutiva mais rápida. Então, o homem tem um orgasmo, normalmente ele já perde a ereção e ele entra nessa resolução. E por isso que dá sono. As mulheres têm uma fase de resolução um pouco mais lenta, ela vai acontecendo mais lentamente, o que pode favorecer os orgasmos múltiplos, se você continuar tendo excitação, para algumas mulheres, outras, tudo bem, já têm um orgasmo, estão felizes com isso, e deixam a mulher mais tempo sob o efeito da dopamina, que faz com que as mulheres tenham vontade de conversar depois do sexo ou fazerem outras coisas. Eu sempre brinco que se nós mulheres privilegiássemos o tanto de dopamina que o orgasmo pode nos oferecer por um longo período, a gente ganhava o mundo. É ter um orgasmo de manhã e sair para trabalhar. Eu até brinco com as pessoas, ó, você tem um negócio para fazer, um trabalho que você não está conseguindo focar muito, está fazendo a sua monografia, seu TCC, a sua tese de doutorado, gata, vai lá, tem um orgasmo, senta no computador, você vai ver só como você consegue fazer. Porque a dopamina é esse hormônio que dá foco na gente. Então, nada melhor do que um orgasmo para focar as mulheres. Então, a gente fica sobre o efeito da dopamina mais tempo e menos prolactina. Eu só estou explicando isso para vocês entenderem que muita prolactina, pouco tesão. Porque a prolactina é o hormônio da resolução. E quando a gente está amamentando, essa prolactina está sendo produzida com muita força, com muita quantidade. Então, fisiologicamente, as mulheres não têm desejo. Não vou dizer todas as mulheres, né? Mas boa parte das mulheres, elas não têm desejo. Assim, o que elas querem da sua parceria? Ajuda. O que elas querem é conforto, o que elas querem é compreensão. O que elas querem é alguém que tenha, né, esse efeito mais de proteção e de cuidado para que essa mulher possa dar conta desse bebê que precisa de tanta atenção. A história da quarentena, né, quer dizer, 40 dias após você pode fazer sexo, porque, na verdade, os órgãos genitais internos femininos e o útero voltaria ao seu estado anterior, ao seu tamanho normal, e isso favoreceria. Claro que você pode fazer sexo antes dos 40 dias, e vão ter casais que vão fazer sexo depois de 6 meses. Principalmente vai depender de como vai ser o cuidado com esse bebê, né? Se você tem mais de um filho, se você tem rede de apoio, porque uma coisa é você ter rede de apoio para você namorar, né, gente? Para você sair de casa, deixar o bebê e ir para o cinema, e tomar um chopp, e fazer uma massagem. Outra coisa é você não ter rede de apoio. Como é que faz? Como é que encontra momento de intimidade se o meu cotidiano é burocrático? E, gente, o prazer da maternidade, da paternidade, também nos preenche muito. É muito gostoso o contato corporal com o bebê. Aquele bebê que sorri, né? Embora também tenha uma demanda forte, mas tem também um contato corporal que muitas vezes substitui essa necessidade de estar com contato corporal com outra pessoa. São coisas diferentes? Claro que são coisas diferentes, mas e isso eu estou até chamando a atenção, né? A gente precisa, para quem gosta de sexo, para quem tem parceria, ou que quer ter uma parceria sexual, precisa saber separar um pouco este prazer corporal, este espelhamento que o bebê faz para a gente. O bebê ele ri. É uma delícia, mamãe, eu te amo, né? Então a gente recebe muito afeto e tem que tomar cuidado para que isso não ocupe toda a nossa existência, porque é muito prazeroso, é muito gostoso, mas não é este outro prazer do sexo e do encontro com uma pessoa adulta para quem privilegia e gosta disso. É sempre importante lembrar que então, nessa fase de amamentação, o desejo sexual, a libido, ela tende a diminuir, e porque a prolactina está atuante, o estrogênio não. E quanto menos estrogênio, né, mais há, por exemplo, ressecamento vaginal, maior dificuldade, então você pode sentir dor na penetração. Então, este casal também vai precisar entender esse momento corporal feminino como uma fase, um momento em que você vai usar um lubrificante e tudo bem, um momento que você vai achar estranho, nossa, já nem lembrava mais como era transar,
né? É um momento em que você pode não ter um orgasmo, por exemplo, porque você está com a cabeça preocupada com ao bebê, essas coisas todas. Então, na verdade, quando a mulher volta a menstruar, é que o corpo dela está dizendo que há produção de estrogênio. E, portanto, vai ficar mais fácil da resposta sexual voltar ao estado anterior à gestação. Então, que é aquela resposta que vai ter lubrificação, em que o desejo vai aparecer com mais frequência ou não. Então, o que eu queria trazer para vocês, né, já terminando a minha fala, porque eu acho que eu só tenho até as 16, é que eu gosto de fazer sempre uma pergunta para todo mundo. Por que você faz sexo? A gente faz sexo por várias razões. A gente faz sexo também para procriar. A gente faz sexo também para ter prazer e ter orgasmo. Mas a gente também faz sexo para ter intimidade. A gente também faz sexo para se sentir abraçado e abraçada. A gente faz sexo para se sentir desejado, desejada. A gente faz sexo também para expressar afeto e para ter conexão. Então, por mais que esteja difícil durante a gestação ou durante os primeiros anos dos filhos, façam sexo também para manter intimidade. E esse sexo, ele não precisa ser penetrativo. A gente tem muito essa ideia de que sexo tem que ter penetração. Não necessariamente. A gente pode fazer um sexo de toque, de conexão corporal, né, de estimular o corpo todo e não ficar só na questão genital. Quando você privilegia o sexo como seu espaço de ludicidade, de intimidade, de criatividade, conexão e prazer, fica muito mais fácil trazer o sexo de volta como uma dimensão importante da vida desse ser desejante tão plural que somos mulheres e homens. É isso, muito obrigada. Ana, muito bacana te ouvir. Foi um assunto importantíssimo. Você ia falando, o Beto está aqui comigo também no estúdio e a gente ficava, de verdade. É isso mesmo. Não sei o quê. E fora que eu dei risada, porque querendo ou não, esse assunto traz um humor, não é um assunto que o pessoal leva numa seriedade, então até você mesmo traz um humor e eu acho que isso é bacana. Eu adorei. Eu acho que tem pergunta. Você pergunta para ela? Então, tem comentários ali, ó. A Flávia Miranda dizendo que aqui, né, lá na casa dela, foi difícil esperar passar a quarentena, né? Ela queria fazer sexo. Queria fazer. Mas ela riu depois. O que me chamou a atenção é que ela riu depois, porque quando a gente comenta isso, a gente dá uma risadinha, né? Uhum. Então, ela comentou. E depois tem a Jéssica Mendes comentando que o esposo quer um filho, mas ela já tem um de 14, então ela tem dúvidas, e com isso ela tá deixando o tempo passar, né? Também é quando é um segundo casamento, né? Tem também essas, às vezes, a dificuldade, né? As Ana, dúvidas. eu vou trazer para sentar aqui do meu lado, rapidamente, a Cecília, que é editora assistente da redação, trabalha comigo. Senta aqui, Ceci. Ela trouxe algumas pesquisas, ela fuçou na internet alguns dados, e eu acho que isso pode ser legal para você comentar, né, com a gente, com a audiência. Então, a Ceci está aqui do meu lado já. Pode falar, Ceci. Oiê! Então, gente, Oi. Eu trouxe uma pesquisa aqui que mostra que 61% das mulheres, depois que os filhos nascem, perdem um pouco do desejo sexual. Aqui, né, mais pertinho. Eu tô acostumada, tô aprendendo. Deixa o microfone parado perto da boca. E enquanto 61% dessas mulheres perdem Eu seguro pra você. Ah, muito obrigada! E 30% dos homens, em contrapartida, perdem esse desejo sexual. Quando a gente cruza esse dado com a informação que o Google trouxe para a gente, que nos últimos 24 meses teve um aumento gigantesco das buscas por mãe cansada, a gente já consegue entender o que está acontecendo, né? As mães perdem esse desejo sexual porque também não tem a colaboração efetiva dos pais. Então, ou do parceiro. Ou do parceiro, exatamente. Quem estiver ali na parceria com essa mãe. A Ana está aqui, já vai falar. Ana, essa é uma afirmação que a Cecília está trazendo. O que você acha? Qual é o seu ponto de vista? É super assim, porque acho que a gente tem que... bom, tem algumas questões a dizer sobre isso, né? Você sabe que tem uma outra pesquisa que eu li um tempo atrás, foi feita com norte-americanos, com 480 e tantos casais heterossexuais, que perguntavam sobre a divisão de trabalhos domésticos em casa e a disponibilidade e o entendimento de satisfação conjugal e disponibilidade para o sexo.
E a pesquisa mostra que aquelas mulheres que têm parceiros, eram casais heterossexuais, aquelas mulheres que têm parceiros que dividem tarefas domésticas se sentem mais satisfeitas conjugalmente com seus parceiros e, portanto, mais disponíveis para fazer sexo com eles do que aquelas que têm parceiros que não dividem tarefas domésticas. Aí a gente tem duas questões. A do cansaço, ou seja, nós estamos dividindo aqui a nossa tarefa com os nossos filhos, os cuidados e com a casa, então eu fico menos cansada, ou seja, eu tenho mais tempo para... É assim, né? É essa história, dever e prazer. A vida fica muito burocrática, a gente fica vivendo pelo dever, então eu tenho que fazer a comida, eu tenho que fazer isso, eu tenho que cuidar, eu tenho que ir trabalhar, eu tenho que isso, eu tenho que pagar boleto. Eu sempre falo para meus pacientes, cara, a vida do adulto é chata por um caralho. Ou você transforma, ou você privilegia seus espaços do prazer, ou você vai ser a pessoa do dever. E aí fica faltando tempo para você, fica faltando energia mesmo, né? Então, a pesquisa vai mostrando isso. Assim, então, acho que tem essa questão do cansaço, e tem a questão de entender que essa parceria está comprometida com o nosso projeto de vida. E isso também gera maior ou menor satisfação conjugal. Eu estou falando de satisfação no relacionamento. Eu sei que você está do meu lado. Eu sei que nós estamos no mesmo projeto. Fica muito mais fácil de eu me comunicar, de eu me abrir, de eu trazer minha vulnerabilidade, de eu falar o que eu desejo com alguém que eu entendo que está no mesmo barco que eu, que está olhando para as minhas necessidades e para a necessidade daquele projeto comum. E filho, gente, para quem tem filho com parceria, é projeto comum. Se você largar o filho só para mim, eu já não vou te olhar do mesmo jeito. Porque eu vou perdendo a admiração. E eu vou me sobrecarregando. Então, essa pesquisa que vocês trouxeram, né, na questão da libido, porque a libido, ela tem o cansaço. Tem uma outra pesquisa do Prosex que mostra lá, né, sobre qualidade de vida. Então, as mulheres, você tinha que elencar critérios para melhoria de qualidade de vida. Sono de qualidade era o primeiro critério que as mulheres colocaram, em terceiro, fazer sexo. Os homens colocaram em primeiro sexo. Sono de qualidade era o quinto. Então, as mulheres estão extremamente cansadas mesmo. Então, o cansaço e o estresse transformam, né? Eles vão inibindo a libido e coloca a gente nesse lugar da pessoa que só tem que cumprir tabela e dar conta das coisas, no lugar do dever. Mas a libido, a gente também tem um atravessamento da relação conjugal. Então, você também diminui libido, muitas vezes, quando você não admira mais o parceiro ou a parceira, quando você também olha e diz assim, você não está no mesmo barco que eu, porque vem raiva, vem frustração, vem indignação. Como é que eu vou transar com uma pessoa com quem eu estou indignada que deixa tudo para mim? Que eu estou indignada que não pensa na criança, que eu estou com raiva dessa pessoa porque eu estou fazendo a porra toda. Então, e as mulheres, normalmente, elas são bastante atravessadas por essas questões, porque os homens ainda ocupam um lugar extremamente privilegiado nas relações românticas. Porque, desculpem os homens, mas isso ainda acontece. Então, você tem que ficar chamando a atenção do cara o tempo todo para uma casa que também é dele, porra. Para um filho que também é dele, que isso? Né? Esse lugar do privilégio masculino, né? De eu me ocupo do espaço público e do sexo, você se ocupa do espaço privado e do afeto, que foi alguma coisa que ficou muito marcada no século XIX, com o ideal do amor romântico, ainda existe muito. Tem muito homem que vai, eu não vou lavar roupa, como não vai lavar roupa? Eu tenho que ficar chamando a atenção do sujeito o tempo inteiro. Então, a libido feminina, ela é extremamente atravessada por isso. Os homens, eles separam mais essa coisa. Então, assim, brigou, não importa, eu vou fazer sexo, e não importa que brigou. Isso também é um aprendizado cultural que os homens tiveram, eles tiveram essa possibilidade, né? Você pode fazer sexo, quando você pode se masturbar quando é pequeno, você pode transar quando você é adolescente e ninguém vai te chamar de galinha, ou se chamar de galinha é um elogio, não é uma característica negativa. Você pode transar sem estar afetivamente ligado a ninguém. Então, os homens tiveram esse aprendizado também. Nesse sentido, a gente precisa fazer uma grande transformação sexual. Uma grande transformação sexual e de gênero. E por isso que é tão importante trabalhar
gênero, neste sentido, com os nossos filhos pequenos. Ana, eu acho que você falou tudo. Você sabe que recentemente eu estava até lendo mais sobre isso, porque eu acho que vão mudando as fases da mulher, né? E a gente vai entendendo o que é uma relação sexual. Eu escutei uma coisa muito legal que me contaram, que me falaram, assim, a relação sexual são duas pessoas ali, mas na verdade é uma relação primeiramente com você. Então, eu acho que essa mulher, quando mesmo que o outro cruze completamente o contrário do que ela espera, ela também está em busca daquilo. Então, esse cansaço que a Essi trouxe, também que a Cecília trouxe, eu acho que passa assim, quantas mulheres vão precisar, por essa sobrecarga, se olhar de novo, entender do que elas querem, o que elas precisam sentir para se reconectar com um parceiro, ou com alguém novo, ou com uma parceira, enfim, independente qual o gênero, né? Mas se ela não estiver pronta para isso e aberta a receber um toque para ela, não para o outro, isso daí acaba se perdendo ainda mais, certo? Totalmente, né? Totalmente. Assim, as mulheres ainda, como seres desejantes, e aí eu estou falando desejantes em tudo, a ambição profissional, de desejar grana, de gostar de ter dinheiro. Mulheres têm muita dificuldade ainda de bater o pé e falar, não, eu quero tanto. Exatamente. Eu gosto de grana, adoro gastar dinheiro, Ou querer quero falar ter numa dinheiro. sexta-feira, eu quero transar hoje. Eu quero e transar, amanhã eu não exatamente. quero. É o que eu até comecei falando, são assuntos difíceis para as mulheres falar e escutar. Fica incômodo. E por isso que eu acho que a Ana Canosa está aqui. Porque é para incomodar de verdade. A gente precisa incomodar para depois virar um ato normal, assim, que é vezes... dinheiro. Boa. Homem fala Adoro. de dinheiro. Homem Adoro fala ganhar de sexo. dinheiro, gente. Eu também. Eu amo ganhar dinheiro. E às vezes é um tema difícil para o homem, né? O homem às vezes tem dificuldade de ouvir que a mulher quer. Não, só quero transar. Sim, eu quero ganhar mais do que tu. Ou quero ter um bom salário. Para o homem também, às vezes. E para quê? Quero né? viajar com as minhas amigas, dá então. licença, porque tem esse meu espaço aqui de que você não pertence a esse espaço entre eu e minhas amigas. Às vezes pertence, às vezes não. Às vezes eu só quero ficar com elas e está tudo bem. É isso aí. Ana, eu adorei essa conversa com você. Por mim, eu ficaria muito mais tempo falando sobre esse assunto, com certeza. Foi um prazer receber você aqui pela primeira vez no seminário da Pais e Filhos. E espero que seja o primeiro de muitas aparições suas e conversas na Pais e Filhos. Já está convidada para outras conversas. Eu espero que você tenha curtido muito. Que bom que a chegada do Theo fez a diferença na sua vida. E hoje você até poder falar com mais empatia até com outras mulheres que são mães, esse assunto tão importante, né? Muitas vezes as pessoas não entendem, mas é muito importante, faz parte da vida, né? Então, assim, muito obrigada mesmo. Obrigada a vocês, foi um prazer. Um prazer. Beto, quer mandar um beijo para ela também? Quero, adorei, aprendi muito. Obrigado, Ana. Aqui, Ceci, manda também um beijo. Ana, muito obrigada. Foi uma aula a sua palestra. Obrigada, querida. Foi um prazer quase sexual estar com vocês. Obrigada, viu? Adorei. Um beijo, Ana. Tchau, até a próxima. Tchau. Maravilhosa. Espero que esse assunto tenha trazido algumas questões para você fazer pensar, para você se perguntar assim. Primeiro, a relação com você. Como é que você está? Você já se perguntou hoje como que você está? Esse seminário tá bom demais, hein? Só palestra incrível, só conversa boa.